Engraçado, não deu aquele recado. Ah, deu. Uhum. Ela tá mesmo caindo, Angeline. Eu vi que ela fica tentando entrar e fica caindo. Então, estou gravando aqui e eu falava, Angeline, repetindo o que eu falei aqui para a turma, que a maioria de vocês vai fazer entrevista agora para entregar como segundo trabalho, valendo a outra metade da nota, e que vocês têm que se preparar muito para essas entrevistas para trabalhar de forma técnica. E a técnica da entrevista começa pela apuração do entrevistado. Deixa só eu anotar aqui. A nossa próxima aula é dia 11, né? Na nossa próxima aula eu vou falar de produção de entrevista para facilitar um pouco para vocês. Então, como é que começa essa questão, né? Primeiro, vocês vão encontrar uma pessoa que mereça ser entrevistada, e naquela aula naquele vídeo que eu fiz sobre isso, a gente discutiu um pouco, né? Que eu vou escolher ou pelo personagem ou pelo tema que a pessoa vai falar. Então, vamos pensar que vamos entrevistar uma jornalista para saber sobre que assédios ela já passou durante a carreira dela com relação a esse tipo de assunto que a gente acabou de ver, de pessoas tentando impedir o trabalho, né? Então, vamos pensar que um de vocês aí vai tentar entrevistar a Silvia Valim, que é do Sindicato dos Jornalistas, e que ela já atuou em emissora de TV, não sei se de rádio também, mas que ela trabalha agora apresentando eventos, e é do sindicato, e ela está licenciada da RIC para trabalhar no Sindicato dos Jornalistas. Então, vocês pensaram, vou escolher uma mulher para falar como é que é esse tipo de assédio moral na hora de desempenhar o trabalho, se já sofreu agressão, se já foi realmente agredida fisicamente, verbalmente. Como é que eu faço para escolher essa mulher jornalista? Não é legal eu só escolher a que é mais fácil para mim. Ah, eu tenho uma amiga que é jornalista, mas vou bater um papo com ela. Não é legal isso. O legal é eu pensar numa palavra que chama representatividade. Então, assim, o que é essa representatividade? Estou escrevendo aqui. Representatividade. Representatividade é eu buscar uma fonte que represente outras fontes. Então, a gente pode conversar com a Silvia Valim e dizer assim, Silvia, eu estou te escolhendo porque você é do sindicato. E como o Sindicato dos Jornalistas protege os jornalistas, então você pode falar para mim desta representatividade que você tem representando jornalistas. E ela vai entender que ela não vai falar só do umbigo dela, só das experiências dela. Ela vai falar das experiências que o sindicato apoiou jornalistas, né? Nesse caso, a gente pode ouvir a Silvia Valim, que vai falar do Sindicato do Paraná, a gente pode ligar para o Sindicato de Santa Catarina e pedir uma jornalista de lá, ou pode ligar para a FENAGE e pedir alguém da Federação Nacional de Jornalistas, enfim, né? Para falar sobre essa questão. Então, eu tenho que fazer primeiro essa escolha pela representatividade. Agora, se eu for fazer diferente, né? Eu, por exemplo, quando comecei a fazer minhas lives do ano passado, recebi a oferta do Globo Universidade da Valéria Almeida. E a Globo Universidade, que é um setor da Globo, me ofereceu. Quer entrevistar a Valéria Almeida? Eu falei, tá bom, então vou entrevistar. Eu não conhecia a Valéria Almeida, eu não assisto, não tenho o hábito de assistir o É de Casa, nem aquele programa da Sandra Nemberg, que eu não me lembro o nome agora, que passa sábado. Eu assisto pouco TV aberta no sábado de manhã. Claro que já vi os programas, já vi os dois, mas não tinha hábito de assistir. Então, eu não conhecia a Valéria Almeida. O que é que eu fiz? Aqui eu não fui entrevistá-la a partir da escolha, eu fui da oferta. E aí eu fui fazer uma... Oi, filho, obrigada, meu amor, parabéns. Eu fui fazer uma apuração de quem era a Valéria Almeida, e daí eu ofereci um tema para a gente conversar. Aí eu ofereci, vamos falar de representatividade, porque ela é uma repórter negra, e eu fui conhecer a história dela, fui assistir entrevistas que ela já tinha dado, fui ver documentário que ela fez, que ela participou com um estudante de jornalismo, e eu vi que o tema dela tinha que ser a questão da negritude, da africanidade, do racismo, porque ela é uma mulher negra que foi vítima da pobreza e que conseguiu ir longe e conseguiu ser repórter, né? Então, e conseguiu um lugar na Globo, sempre batalhando muito. E começou trabalhando, na verdade, com o Caco Barcelos no Profissão Repórter. Então, foi muito interessante, mas eu tive que fazer essa apuração, depois fazer uma lista de perguntas,
E aí, sim, fazer a entrevista com ela. Então, percebam que às vezes eu vou pelo tema, às vezes eu vou pelo entrevistado. Neste caso, foi pela entrevistada, porque ela foi oferecida para mim, tá? Então, pensem, mas tem que ter representatividade, né? Quando a Valéria Almeida fala, ela fala em nome de várias jornalistas negras. Ela fala em nome de jornalistas que já tiveram aquela experiência dela. Então, é bem importante vocês pensarem nisso. Como é que eu faço uma técnica de produção de entrevista que seja profissional? Eu tenho que ter cuidado com o que eu escrevo. E, quarteto que está me ouvindo, é muito importante vocês terem cuidado na hora que vocês mandam mensagem, seja de WhatsApp, seja de e-mail, seja de bate-papo do Facebook ou direct do Instagram. Tem que escrever certo. Eu, por exemplo, tenho um problema de dislexia. Outro dia eu fui escrever dissídio e escrevi com 2 S's. E eu tinha escrevido com C certo numa mensagem que eu mandei. Daí, quando eu vi, eu falei assim, gente, desculpa, escrevi errado. Então, perceber que escreveu errado e pedir desculpa é possível. Agora, o texto ele tem que ser coeso, né? Vai perceber que teve um erro ali, mas que não foi... Eu não estou escrevendo para um colega, para um amigo. Então, tem que ter uma formalidade na maneira de se dirigir às fontes. E a primeira questão é se apresentando. Então, vocês vão dizer: oi, eu sou a Camila Fonseca, estudante de jornalismo da Universidade Positivo. Eu estou produzindo uma reportagem sobre mulheres autoras e gostaria muito de conversar com alguém do clube de leitura de Curitiba, que eu não me lembro o nome, agora deu branco, do Leia Mulheres. Eu vou te mandar aqui o link da Rede Teia, que é onde a gente publica. Dá uma olhada aqui, essa entrevista não foi feita por mim, mas foi feita por um colega. É esse tipo de entrevista que eu vou fazer. E gostaria muito que você me indicasse alguém para ser entrevistada. Essa formalidade e ainda mandando o link faz com que a pessoa conheça, saiba o que é Rede Teia, entenda que é do curso de jornalismo, veja que a entrevista é séria e fale, eu vou atender. Eu não sei se eu já contei para vocês que eu morro de preguiça de ir em festa de jornalista, tanto que, assim, nos últimos anos eu parei de ir a aniversário, a churrasco, a qualquer coisa. Porque você encontra muitos coleguinhas nessas festas de jornalistas, e a primeira coisa que eles fazem quando sabem que a gente é professora é reclamar dos estudantes. E eu não tenho mais paciência para ouvir reclamação, porque dá a impressão que o jornalista ele não foi estudante também, sabe? E aí eles vão dizer, ai, Sandra, um aluno da Positivo me ligou lá outro dia, disse que queria uma entrevista com o Antônio. Onde já se viu chamar o secretário de Antônio? Qual é a da pessoa? Nem respondi. Veja, uma pessoa, assessora de imprensa de uma secretaria, nem respondeu ao estudante, porque o estudante, em vez de dizer assim, oi, tudo bem, eu sou fulano de tal lugar, gostaria de entrevistar o secretário Antônio da Silva sobre tal assunto. Eu queria entrevistar o Antônio. Ela nem respondeu. Então, pensem que essa relação que a gente tem com os assessores de imprensa também é uma relação que tem que ter uma certa formalidade. Porque senão vira sarro. Eu acho um saco quando começa um grupo tirar sarro de estudante. Ai, olha a pérola do dia. A pessoa me mandou tal coisa com tal erro de português. Eu acho isso um absurdo, mas tem gente que faz. Então, assim, tem que tomar um cuidado para a gente ter essa certa formalidade. Eu vou colocar aqui no chat. Prof, mas é muito triste, porque a gente entra em contato com muita gente, mesmo sendo formal, você fala, escreve tudo certinho, e a pessoa simplesmente visualiza e não responde. Aí, aconteceu isso com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Matinhos, que a professora Kátia me indicou. Aí eu falei pra ela, olha, professora, eles não me responderam, simplesmente ignoraram. Aí ela falou assim, escreve assim, foi a professora... não sei se você viu a minha mensagem e tal, mas foi indicação da professora Kátia Berimbati. Eu fiz isso, eles foram lá e me responderam daí. Então, cara, qual que é o problema de me responder? Pelo menos, não posso, ou não quero, qualquer coisa. Então, eles já tratam o estudante mal, né? Já, e muita gente faz isso, muita gente, tipo, ignora. Aí depois você fala que é indicação de fulano, aí eles, tipo, então quero falar com você agora. Dá vontade de falar agora, eu não quero. Eles tratam mal por querer tratar mal. E é por isso você me entende quando eu disse que eu parei de ir em festa de jornalista, porque eu cansei dessa postura contra estudante. Eu acho um absurdo. Mas vocês, quando tiverem, diz foi a indicação da professora tal, façam isso. Porque
talvez a pessoa respeite mais e te responda, e te reduza o dano de se incomodar, né? Lê para mim, Débora, essa mensagem que eu mandei para o Zeca Camargo, para vocês terem um pouco de noção de como é que eu faço para produzir as minhas entrevistas, que não é tão diferente do que eu estou indicando para você. Você mandou no chat? Tá no chat. Consegue ler? Para mim não tá aparecendo. Não? Você consegue mandar de novo? Agora apareceu. Apareceu? Então, lê. Olá, Zeca. Peço desculpas por entrar em contato por aqui. Sou Sandra Nodari, professora do curso de jornalismo da Universidade Positivo de Curitiba. Quem me passou seu contato foi meu amigo Acácio Jacinto, do canal Futura, de quem somos parceiros. Com o isolamento, estamos fazendo uma série de entrevistas com jornalistas pelo Facebook. Eu gostaria de te convidar a ser nosso entrevistado para discutir jornalismo audiovisual no novo normal. Fazemos as entrevistas às sextas, às 17 horas, mas podemos fazer também em outro horário. Quem sabe no dia 19 você estivesse livre? Desculpas de novo mandar mensagem por WhatsApp. Entendo perfeitamente se não for possível e prometo não te incomodar mais. Se quiser olhar uma de nossas entrevistas, segue o link dessa que foi com a Sônia Bride. E daí o link. Muito bom, prof. Então, eu faço isso e vejam, eu peço desculpas. Eu sempre peço desculpas quando eu mando mensagem de WhatsApp para alguém que eu preciso, porque eu tenho um certo cuidado com isso. Eu acho que a gente invade quando manda o WhatsApp para a pessoa não pode desver o WhatsApp, né? Então, eu tenho esse cuidado. Eu acho que é importante a gente ter esse respeito, né? E veja ali, eu coloquei quem me mandou, que foi a Cássia Jacinto. Porque se eu não colocasse, eu acho, ele nem leria. Como outras pessoas mandaram mensagem para ele, ele nem leu. Nem leu. Simplesmente, ele só falou comigo, na verdade, porque o Acácio é meu amigo. E porque a gente, na vida, vocês vão perceber isso, a gente trabalha com amizades. E os nossos amigos abrem portas pra gente. Então, não tenha medo também de colocar o nome de quem te indicou. A não ser que a pessoa diga para você, estou te dando em off, não diga que foi eu que te dei o contato, daí você não pode pôr. Mas como é que vocês adaptariam esse texto para vocês, né? Eu coloquei ali como professora. Como é que vocês 5 aí adaptariam um texto para mandar, por exemplo, Camila, para alguém do Leia Mulheres? Eu vi já que lá no site tem contato. Uhum. Então, eu vou mandar um e-mail direto ali pelo site, contato. Vou explicar que eu sou estudante de jornalismo na Universidade Positivo, que eu queria fazer, que eu estou fazendo um trabalho sobre mulheres na literatura e que eu gosto muito do projeto delas e gostaria de saber se alguma das não chamar donas, mas como posso falar donas, será? Não, esquisito. Responsável, sabe? Uhum. Alguma das responsáveis pelo projeto. Seria uma entrevista por Zoom. Quanto tempo que tem que ter, professora? Eu falei para vocês fazerem até 5 minutos, que eu acho que é interessante pensar nisso. Tá. Pelo Zoom, eu gravaria por lá. E vai ser bem rapidinho, 5 minutos só. Se vocês quiserem ver mais algumas outras entrevistas que os meus colegas estão fazendo agora durante a pandemia por Zoom, tá aqui o link da RedT e tal. Muito obrigada e é isso aí. Maravilha. Eu fiz, assim, um texto base para o Pedro e a Samar, conversei com eles, que fizeram as entrevistas com os candidatos a prefeito de Curitiba, para fazer do mesmo jeito. E a gente discutiu esse texto. Oi, sou o Pedro, nós somos o Pedro e a Samar, trabalhamos no UP Notícias Especial Política, estamos fazendo uma série de entrevistas com candidatos às eleições em Curitiba, candidatos e candidatas a prefeito, e gostaríamos de entrevistar você, né, o seu candidato, enfim, quem você assessora e tal.
e aí colocava o link de uma boa entrevista que o Pedro fez. Então, dependia muito assim. O Pedro tinha entrevistado o Requião. Então, se ele queria a entrevista do Francischini, ele mandava, veja uma das entrevistas que eu fiz, mandava do Requião, pedia para o Francischini e pensava, se o Requião deu entrevista aí é meu concorrente, vou dar entrevista também. Isso funciona muito bem. Muito bem. Você manda uma entrevista de alguém top para a pessoa dizer, vale a pena dar entrevista para essa pessoa, porque ela entrevista gente importante. Então, também é outra coisa. Na hora de escolher ali quem vocês vão entrevistar, por exemplo, para o Leia Mulheres, podia pegar uma entrevista que tenha sido com uma mulher, que tenha sido interessante, mais ou menos, se não tiver no tema, alguma coisa parecida, pelo menos. Isso é bem importante para a gente ter um pouco da credibilidade, né, para o que a gente está fazendo. Isso é bem, bem, bem legal. Então, é importante. Porque as pessoas têm mania de achar que a gente está brincando, né? Elas fazem, mas é por brincadeira, é por achar legal. Exatamente. Então, por exemplo, é você que mandou aí para essa pessoa de Matinhos, você podia ter mandado uma entrevista que o Pedro fez com... Podia ser com o Requião, podia ser com o Francischini, talvez a pessoa fale, nossa Pena senhora! que foi, tipo, faz tempo já, né? Tipo, não foi agora. Mas, tipo, hoje não, ontem eu mandei para um cientista político por e-mail, bonitinho lá, mandei me identificando, falando que eu sou estudante de jornalismo da Universidade Positivo, tudo bonitinho. Nem bola. Não? Aí faz tempinho já que eu mandei. Daí eu falei pra professora, olha, professora, a reportagem é pra quinta e eu ainda não consegui. Aí ela falou assim, fala com fulana. Aí eu falei com ela e tal, super bacana a mulher. Ela falou, olha, eu não posso te ajudar, mas fulano pode. Aí eu entrei em contato com o rapaz, né, o cientista político. Aí me apresentei tudo de novo, falei sobre o que era. Ele falou assim, claro, e sempre que precisar eu tô aqui e tal. Veja, depois de 3 pessoas chegou o contato dele, que foi bacana. Ai, peraí, deixa eu ver o nome, prof. Bruno Nichols. Bruno Nichols, não conheço. Que bom, maravilha, muito bom. Agora eu coloquei ali um modelo de e-mail. Quem pode ler para mim? Eu posso ler de novo. Então leia, por favor. Peraí, deixa eu achar aqui o começo. Olá, convidado. Como conversamos, o programa Tela 1 Entrevista será gravado no estúdio de TV da Universidade Positivo, Campus Santos Andrade. O programa será apresentado pelo nome do apresentador e será transmitido ao vivo no Facebook da Rede Teia, do curso de jornalismo. O tema da nossa entrevista será... Para conhecer o programa, segue um link. Temos também nosso canal no YouTube e no Instagram. O Campus Santos Andrade da Universidade Positivo fica no seguinte endereço: Rua 15 de Novembro, 950. O estúdio de TV fica no 4º andar pelo elevador panorâmico. É preciso chegar com cerca de 30 minutos de antecedência. Qualquer dúvida, estou à disposição. Assinatura, nome e telefone, horário de chegada, horário de início da gravação, horário previsto de término, nome do produtor do programa, fone do produtor do programa. Então, aqui é uma forma de dar todas as informações necessárias. Claro que agora você não vai pôr ali o endereço, né? Você vai pôr o link, como é que vai ser a entrevista, que você já programa ali pelo Zoom. Mas quando eu trabalhava na TV Transamérica, era batata, a gente marcar uma entrevista para o jornal, que começava às 6h45, ou 6h30, não me lembro. Aí o entrevistado avisava, tô indo aí. Você ligava para ele, tudo certo na entrevista de hoje? Claro, tudo. Entrava o jornal no ar, cadê o entrevistado? Estava lá na Rádio Transamérica. Embora o tempo inteiro você tenha dito, eu sou da TV Transamérica, o programa é tal, o jornal é tal, quem apresenta é fulana, o cara ia parar na Rádio Transamérica. E às vezes não dava tempo dele voltar até a TV, a gente perdia a entrevista. Então, pôr o endereço é fundamental. Todas as vezes que eu fui convidada para a entrevista, estava lá o endereço, estava lá o telefone do produtor, da produtora, isso é bem importante, e isso é uma forma de fazer uma técnica que faz sentido. Daí eu coloquei um outro ali, exemplo também, e eu estou deixando os 2 exemplos na pasta de vocês, que é parecido, é um pouquinho menor, na verdade. Mas vejam, é bem importante a gente colocar sempre quem somos, né?
colocar link para os canais onde a gente apresenta, para a pessoa saber que a gente não está brincando e que não é uma entrevista que não vai para lugar nenhum. Então, se colocar uma entrevista bastante visualizada, melhor ainda. A pessoa, nossa, 2.000 pessoas visualizaram, não é pouco. 5.000 visualizaram, não é pouco. Então, é bem importante ter essa noção, né? Eu estou colocando ali na pasta, então, isso para vocês, na nossa pasta. E daí eu preparei aqui também algumas outras questões para a gente trabalhar com relação à entrevista. Eu dei uma invertida na aula, eu ia trabalhar a apresentação de programa mais com cara de youtuber, mas daí eu achei, depois de assistir alguns trabalhos de entrevista, que eu precisava focar um pouquinho mais nisso. Então, lá. Sequência para a produção de programa de entrevista ou debate, né? Vocês vão fazer uma entrevista de 5 minutos. Então, eu vou só anotar aqui, né? Entrevista de 5 minutos pelo Zoom. Pode usar este modelo de metodologia, tá? Que é o que vocês vão fazer, né? Qual é o assunto que vocês vão abordar na entrevista? Essa é a primeira coisa que vocês têm que responder. Façam esse exercício aqui. Eu vou deixar a segunda aula para vocês, inclusive, fazerem isso. Vocês vão escolher qual entrevista fazer, vocês vão responder. Não precisam me mandar isso, mas é importante vocês terem isso. Qual é o assunto e a abordagem que vocês vão tratar? Porque esse tema que vocês querem trabalhar na entrevista é inovador. Por que vocês escolheram esse tema e em que ele é inovador? Objetivo. O que você quer com esse programa ou com essa entrevista? Pensa no público, né? Vou até pôr aqui, pensando no público. Que daí vocês lembram, senão eu só falo depois. O que a professora disse nessa parte mesmo, né? Pesquisa. O que já existe sobre esse tema que vocês vão abordar no campo teórico e na prática? Então, aqui, gente, tem que fazer aquela apuração básica no Google do que já foi publicado. Quanto ao tema e à pessoa entrevistada. Nossa, o que está errado em Google que ele está mandando corrigir? Formato. Qual será o formato do programa? Aqui é importante vocês pensarem como que vocês vão abrir, como que vocês vão fechar. E para isso é legal se basear em outras entrevistas que vocês já assistiram. Então, assim, eu vou indicar para vocês as entrevistas da Redeteia. Entrem no Facebook da Redeteia. Como que as entrevistas são abertas e como é que elas são fechadas. Elas sempre são abertas agradecendo a entrevistada por ter vindo, explicando do que ela vai falar e sempre encerrando com agradecimento, obrigada por participar, o programa fica por aqui, tchau. Como construir um script, né? /roteiro. Como é que vocês vão construir esse roteiro? Vocês vão... É bom, vocês já têm alguns modelos de roteiro que vocês devem seguir, né? Até na aula passada eu mostrei alguns scripts para vocês, depois eu até coloco o link aqui. Como conduzir o programa de entrevista? Vocês vão fazer uma pergunta, vocês têm que ficar ouvindo a resposta da pessoa para pegar um gancho na próxima resposta. E tem que conversar antes e explicar que a entrevista é curta. Deve ter respostas curtas. Porque é uma entrevista de 5 minutos. Então, expliquem para o pessoal, nós temos 5 minutos, então... As suas respostas não podem ser muito longas, senão acaba o nosso tempo e a gente não conversa nada. Esse tipo de informação, de orientação, é bem importante que vocês deem para o entrevistado, porque o entrevistado sabe menos que vocês com relação à entrevista. Trabalho de pós-produção é pensar, vai precisar colocar GC? Onde será publicado? Tá? Então, aqui são coisas para vocês pensarem na hora de decidir o que vocês vão fazer, tá? Pensar o que vocês vão fazer com relação à entrevista. Com quem, como, qual tema, qual assunto e assim por diante. Aí, aqui eu coloquei alguns outros pensamentos para vocês terem, né? Que é mais ou menos uma revisão do que eu falei até agora. Entrevistar é perceber o outro.
Esse outro é a pessoa com quem você está falando. Você tem que prestar atenção no que ele responde, para pensar em ganchos, conhecê-lo, ter o cuidado de fazer uma apuração para saber quem ele é, fazer a lição de casa para não conhecer a pessoa na hora. Certamente a pessoa que vocês vão entrevistar, vocês vão achar redes sociais, vocês vão achar uma foto, um vídeo dela, então é importante entender isso. A entrevista está no que foi declarado pelo entrevistado, mas em muitos momentos também está no silêncio, na pausa prolongada, no suspiro, na expressão, na raiva e na alegria. Segurem a ansiedade, esperem a pessoa respirar, suspirar, pensar sobre o que ela vai responder. Muitas vezes isso é bem importante, porque esse suspiro vai propor uma resposta interessantíssima depois, antes da entrevista. Para fazer uma boa entrevista, é necessário que haja um trabalho de pesquisa e planejamento que resulta na elaboração de um roteiro escrito. O roteiro deve servir de base para o texto de abertura da entrevista. Vocês têm que pensar nisso. Deve conter informações sobre o tema e qual o objetivo daquela entrevista. Informar sobre uma nova prática médica, refletir sobre a economia brasileira, divulgar a maneira de viver de alguém. Pensem sobre o que é que vocês querem. O entrevistado pode ser o elemento principal da entrevista ou então aquilo que ele faz ou representa. Aqui vai dentro, né, daquilo que eu já falei algumas vezes para vocês. Vocês estão fazendo a entrevista pelo entrevistado, por quem ele é, ou vocês estão fazendo pelo assunto? Exemplo. O tema pode ser a Fundação Boticário. Deixa eu colocar a letra maiúscula aqui. Fundação Boticário. E o entrevistado será alguém da empresa para falar sobre ela. Pensem nisso, né? O tema vai ser a Fundação Boticário, o entrevistado vai ser alguém da empresa, independente de quem seja esse alguém, é a Fundação Boticário que vai explicar para vocês sobre o que vai falar. E vocês vão falar sobre a diversidade nos comerciais do Boticário. Então, assim, o entrevistado vai ser indicado por alguém. Agora, se vocês quiserem falar sobre publicidade com um publicitário famoso, vocês vão escolher primeiro pelo publicitário, para depois pensar no tema que vocês vão abordar com ele. O roteiro deve ter um elenco de perguntas que direcione a entrevista. Esse elenco deve estar na mão de vocês. As características sociais e culturais do entrevistado devem ser levadas em consideração na hora de preparar o roteiro de perguntas. As perguntas muito polêmicas devem ser deixadas para a parte final da entrevista. Não é raro, gente, da gente fazer uma entrevista e começar com uma pergunta já muito polêmica e o entrevistado simplesmente ir embora, parar a entrevista, interromper e ir embora. Então, a entrevista é uma conversa. Lembram da técnica do cafezinho, né, que eu falei naquele vídeo? Pensem em como conquistar e daí mandar uma pergunta importante, né? O texto de abertura deve conter, isso é bem importante, né? Quando vocês vão apresentar o entrevistado e a entrevista. Nome completo do entrevistado, o que ele faz da vida e o texto falando sobre o tema. Não nessa ordem, na ordem que vocês acharem mais interessante. A formalidade ou a informalidade entre entrevistado e entrevistador deve ser estabelecida antes de se começar a gravar. Vocês vão observar que algumas pessoas vão dizer, pode me chamar de você, outras vão ter muito claro que querem que vocês chamem de senhor, então vocês têm que entender isso, né? Estabeleça se você vai chamar de você, senhor, doutor, excelência, etc., na conversa preliminar que terá com o entrevistado. Então, tudo isso é antes da entrevista. Durante a entrevista agora. O entrevistador deve retomar os pontos que não ficaram muito claros durante a entrevista. O entrevistador deve sempre prestar atenção no entrevistado e na produção. A condução da entrevista depende da qualidade das perguntas e respostas, do tempo e do tema. Então, o tempo é importante. A produção deve ficar atenta ao tempo, ao tratamento dado ao tema, às possíveis dificuldades do entrevistador. Aqui é um texto que eu falei sobre debates, mas eu acho que nenhum de vocês vai fazer debate agora, né? Eu acho que eu vou tirar essa parte do debate para não confundir mais, porque eu acho que já tem bastante informação aqui, né? E ao final da entrevista? O que é que a gente deve fazer? A partir do que eu já falei para vocês aqui, o que vocês lembram que a gente tem que fazer no final da entrevista? Primeira questão que eu não posso esquecer. Agradecer de novo. Agradecer de novo. Gente,
e esperar a resposta do entrevistado. Às vezes a gente agradece e não deixa ele falar. Né, você fala assim, muito obrigada pela entrevista, fulano, e corta. Às vezes ele quer falar, eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês, estudantes da Universidade Positivo, parabéns, você foi uma ótima entrevistadora, e eu não deixei o cara falar, né? Então, agradecer de novo, esperar a resposta do entrevistado, agradecer a audiência, posso dizer, né, obrigada a você que acompanhou esta entrevista e despedir-se. Despedir-se. Tchau. Até a próxima. Pronto, encerrei. Então, é bem importante a gente ter esses cuidados, né? Ao final da entrevista, durante a entrevista, mas vejam que a parte do antes da entrevista é a maior parte que eu tenho, né? Antes da entrevista, antes daquele momento é quando eu tenho maior trabalho. E se eu não tiver este cuidado, eu posso estragar a minha entrevista e pensar, puxa, eu devia ter feito diferente, devia mesmo. Mas então já faça antes esse diferente, né? Para que ele fique bem feito. Então, o que eu queria de vocês agora é que vocês pensassem um pouco sobre essas questões todas, sobre a entrevista que vocês vão fazer, trabalhassem com um pouco de apuração para escolher o tema. Sempre que vocês aproveitam para fazer isso durante a aula, eu tenho a impressão que, como está mais fresco, é melhor. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de entrevistas. É óbvio, gente, que eu vou colocar as minhas, né? Que eu gosto de entrevistar, e eu vou colocar as do canal do YouTube, que estão mais fácil de achar para mim do que as do Facebook, mas eu vou colocar de pessoas que ensinam sobre jornalismo, né? Então, deixa eu ver aqui. A da Sheili Calef, que eu falei, que é uma entrevista sobre momento de pandemia bem feitos, né? Então, vou colocar essa aqui para vocês, como exemplos de entrevistas. Como fazer bons vídeos no isolamento. Vocês conhecem o Juca Kfouri? Alguém conhece ele? O Juca Kfouri é um cara sensacional e ele fala sobre liberdade de imprensa. E ele tem sido vítima de haters. Então, eu acho que, como eu comecei a aula falando disso, é uma boa entrevista para vocês olharem. E é um cara que eu fiquei super nervosa para entrevistar e fiz uma grandíssima apuração, porque eu morria de medo de entrevistá-lo. Ele é sensacional e a gente, quando entrevista um cara sensacional, a gente sempre tem que fazer melhor do que sempre o trabalho de casa, né? E vou colocar também a entrevista do Zeca Camargo. Não precisam assistir todas, mas escolham, assistam um pouco, deem uma olhada se vocês enxergam como foi a apuração, como foi a sequência de perguntas, se eu pensei nisso, né, em como fazer essa sequência de perguntas, ou se foi por acaso, como eu abri, como eu fechei, se eu tinha um roteiro na mão, queria que vocês prestassem atenção nisso, tá? Claro que vocês podem olhar outros entrevistadores também, mas eu vou aproveitar porque se vocês tiverem dúvidas dessas entrevistas, eu tenho como responder. Beleza? Agora eu queria ouvir um pouco vocês, se ficou alguma dúvida, se eu falei muito rápido, se vocês têm alguma outra questão de entrevistas que já fizeram, como a Débora acabou de contar, né, que as pessoas tratam mal. Débora, com o tempo você vai descobrindo formas de meio que obrigar as pessoas a te tratarem bem, sabe? Você vai achando maneiras que dá certo, sabe? Maneiras de mandar as mensagens de forma as pessoas te tratarem melhor. Acredite em mim que vai acabar acontecendo isso. Vou salvar aqui esse arquivo na pasta, porque esse não está atualizado na pasta de vocês, e já vou pôr o link ali do AVA, que eu não sei se vocês estão conseguindo ter acesso ao AVA ou não. Sim, estamos. Gadiel está falando?
Ou não? Só falei que estamos... Nossa, tá bem baixinho, Gadiel. Mas você também não tá compartilhando a tela. Não tô, né? Eu tô só aqui no Ava de vocês, salvando o negócio. Ah, tá. Fale, Gadiel. Oi, tá ouvindo agora? Um pouco melhor. É que pela webcam também fica ruim o áudio. Hã? É que pela webcam o áudio fica um pouco distante também, né? Agora melhorou um pouco. É melhor você falar mais alto, que daí a gente pode falar. Não, nada, só confirmei mesmo. Ah, tá. Então tá. Então você não tinha nada para dividir, mas você talvez no teu trabalho, né? Tem algumas questões. Juliana, que tá quietinha hoje. Quer comentar alguma coisa? Oi, professora, minha internet tá péssima, desculpa. Eu estou gravando essa aula por conta disso. Porque a Angeline também, né, não conseguiu, não sei nem se a Angeline entrou de volta ou não, mas ela também não conseguiu entrar muito na aula. Então, eu estou gravando e depois que o Teams me disponibilizar, tá demorando um pouco, sabe, gente? Para o Teams me avisar que o vídeo tá pronto. Assim que tiver, eu coloco e daí talvez avise a Angeline, tá? Sim, eu perdi todo o começo da aula, eu não vi se a professora viu os vídeos que a gente fez, que tinha que entregar, como é que foi. E o teu? Então, hoje que eu vi, agora na hora de entrar na aula, que o meu e-mail ficou parado na caixa de saída. Me manda então que eu já olho Mas agora. eu mandei, veja se você recebeu agora, até isso que eu queria te perguntar. Eu comecei a aula praticamente falando nisso e também pedi para o pessoal assistir. Tá aqui. Eu olho depois. Ah, que bom. Ah, então tá. Não, beleza. Eu pedi, Juliana, também para as pessoas assistirem matéria sobre a equipe de Santa Catarina que foi... Eu vi. Você viu, né? Então tá. Porque essa foi uma discussão que a gente teve até... Deixa eu colocar o modelo de roteiro aqui. Gadiel, se puder assistir a aula sobre isso, é bem importante, sabe, Gadiel? Porque tem que ter muito claro, né, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Eu vou só colocar um roteiro, um script aqui para vocês, daí a aula já fica prontinha ali, vocês podem... Vocês estão conseguindo assistir a Tela 1? Alguém conseguiu assistir? Não tentei. É toda terça às 10, a gente tá fazendo ao vivo, é legal também. No YouTube? Tá. No Facebook, na verdade, Facebook da RedeTei. Ah, tá. É que não abro o meu Facebook há meses. Estou colocando ali um link de um roteiro que vocês podem baixar e ter também como modelo. Sempre lembrem que quanto mais vocês guardarem esses modelos, melhor. A gente nunca sabe como é que vai ser ano que vem, né? Se eu vou estar aqui para poder dar esses modelos para vocês. Credo. Mas é verdade. Então, eu sempre vou dizer, gente, aproveitem tudo que eu estou mandando de material, salvem, que depois vai fazer falta. Deixa eu pegar aqui o link. Então, ó, esse texto que eu trabalhei com vocês agora está aqui no bate-papo, que é para vocês trabalharem para o programa de entrevista, tá? Vou mandar para a Débora, mandar para a Angeline, tá, Débora? Da aula de hoje. E deixa só eu compartilhar agora para abrir esse modelo do Tela 1 que eu
Coloquei ele para vocês. Para vocês verem como que é aqui, ó. Lembrei de perguntar se vocês assistiram o telão, porque eu achei um telão entrevista. Então, vejam lá. Telão especial, a data que a gente vai sempre escrevendo por cima, né? Você sabe o que significa ser transgênero e a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual? Você já ouviu falar em disforia de gênero? Esse programa é para você que tem dúvidas sobre o universo LGBT. Tudo isso vai estar no TP. Se não tem TP, a gente vai olhando e falando, né? Que é o que a gente... Hã? LGBTQIA+. É que em 2016. era só LGBT ainda, mas agora é QIA+. Tem razão, obrigada. Pode ir entrando, ficando à vontade. Hoje o Tela 1 é mais do que especial. Estamos aqui no estúdio com o psicólogo Washington Sigolo. Outra coisa importantíssima, galera, que eu não falei, vou escrever ali, ó. Importantíssima. Antes da entrevista, confirme como se fala o nome da pessoa entrevistada. Não vamos falar errado. Gente, é muito triste você ser corrigido ao vivo. Você vai lá e fala assim, estou aqui com a Sandra Nodari, e daí eu corrijo Sandra Nodari. É muito triste. Então, confirme o nome da pessoa e também confirme como é escrito para pôr no GC. Para não escrever errado. Isso é uma coisa que sempre se faz numa produção. Washington Sigolo e com a Vitória Vieira. Ai, que dó, gente. A Vitória Vieira era a nossa professora de Direito da Universidade Positiva, a primeira mulher trans do Brasil de uma universidade particular, e ela acabou falecendo de doença aos 2 anos. Ela era super parceira da gente do curso de jornalismo. A Vitória Vieira, mulher trans e professora do curso de Direito da Universidade Positiva. Hoje vamos bater um papo sobre descobertas e aceitação. Também vamos aproveitar para tirar dúvidas sobre esse complexo assunto. Olá, Washington. Olá, Vitória. Tudo bem com vocês? Olhem só. Aqui a gente escreve no roteiro, resposta. Então, o Davi que vai apresentar, que eu sei que é o Davi porque o nome dele está em algum lugar aqui, ele espera a resposta. Está aqui o nome dele, né? E olhem só, câmera 1 no Davi. Roda a vinheta. Câmera 1 no Davi. Câmera 2, o Davi vai olhar para a câmera 2 para falar isso. Câmera 3, resposta dos entrevistados. A câmera 3 está voltada para os 2 entrevistados. Esse exercício a gente faz quando a gente voltar para o estúdio, vocês vão entender bem. Câmera 1 no Davi. Mas antes da gente começar esse papo, vamos conferir o depoimento de 3 transexuais curitibanas. Roda VT. Quando ele falou transexuais curitibanas, rodou um VT, mulheres trans, e esse VT tem como deixa, tenho muita sorte de ser trans. Quando o Davi escuta isso, ele dá início à entrevista. Início à entrevista, resposta do convidado. E aí tem mais alguns textos de outros VTs que ele vai chamar, né? Então aqui ele tocou a entrevista. Tocou a entrevista, uma hora ele olha para a câmera 1 e fala. E falando sobre o assunto, vamos conhecer histórias de homossexuais que se assumiram para suas famílias? Roda VT, o pessoal da técnica já sabe. Depoimento homo. Quando o Davi ouvir, estou morando com o Luiz, com a família dele, ele retoma a entrevista e vai fazer um encerramento sem TP, né? Ele vai dizer muito obrigado, vai ouvir as respostas e ficamos por aqui, tchau. Então, esse modelo está ali para vocês também, aqui neste documento. Foi muito corrido, gente? Tudo isso que eu falei até agora? Ou não? Foi tudo bem. Tudo bem? Então tá bom, galera. Então, o que eu quero de vocês agora? Falamos sobre entrevista e vocês vão todos, os 5 que estão aqui, mais a Angeline que não está, fazer entrevistas para o 2º bimestre. Pensem nas entrevistas, produzam e na semana que vem a gente discute o que vocês conseguiram produzir. E todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Podem dar o meu nome quando ligarem para as pessoas. Não que signifique muita coisa para muita gente, mas para algumas coisas significa. Para algumas significa. E usem as entrevistas que estão lá na Rede Teia, de alunos, colegas de vocês, que façam sentido, que a pessoa veja e fale, vale a pena, essa entrevista aqui é boa. Vale a pena eu estar nesse lugar também. Só não vamos entrevistar candidatos, e se entrevistarmos, não vamos poder exibir antes do final das eleições, seja 15 de novembro, ou seja 26 de novembro. Tá bom? Dúvidas até aqui? Tá bom. Acho que não. Não? Então tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Libero vocês 8h30, que é o horário de intervalo.
E vocês vão produzir. Saiam, fazer alguma coisa, dêem uma respirada e decidam se vão produzir hoje ou vão produzir em outro horário. E a gente se encontra semana que vem. Beleza. Um beijo. Fiquem bem e fiquem protegidas e protegidos. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Beijo. Tchau, gente. Até amanhã. É. Tchau.